Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu programa Saúde, aquele programa novíssimo que está chegando, fazendo o maior sucesso em toda a região de Passo Fundo. Quero agradecer o abraço, a sugestão de pautas que a dona Jane e seu esposo me deram esses dias dentro de uma loja. Então, é esse carinho que a gente quer e levar informação com os melhores especialistas em saúde. Mas, para esse programa acontecer tão programado e tão bonito e assim que a gente divide informações, a gente agradece a esses patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho, My Laser, depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Hoje eu estou com a fisioterapeuta que eu adoro, a gente já virou amiga, que traz temas tão difíceis de abordar, mas porque tem muitos tabus que a gente vem quebrar aqui com você. Por quê? Porque se a gente não se cuidar, não tratar da nossa saúde, na idade que a gente está, a gente vai colher frutos não muito legais mais para frente. Então, a gente já falou sobre a pelvis, sobre os exercícios importantes. E hoje a gente vem falar sobre a incontinência anal, que é algo que é saúde pública, que ninguém fala e que é importante, sim, falar. Não é, Caroline? Tudo bem? Caroline Guariente com a gente. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Fico extremamente feliz em estar aqui, novamente conversando, com você sobre os assuntos da fisioterapia pélvica, várias pautas que nós temos para conversar, Muitas. Então, hoje nós resolvemos falar sobre a incontinência anal, que é um tipo de incontinência. E o que é a incontinência anal? É uma perda involuntária de fezes, Então pode ser de fezes líquidas, de gases. Então antigamente se usava o termo incontinência fecal, hoje nós usamos o termo incontinência anal, que engloba toda a parte da incontinência do trato ali da região retal. Então, o paciente que perde fezes, o paciente que perde gases, ele pode ter incontinência, então, para fezes mais sólidas, que já é uma evolução, então, da incontinência. No caso, um estágio mais... Isso, um estágio avançado, então, da incontinência fecal, anal, E os estágios iniciais, o paciente geralmente começa a sentir essa perda para gases, então ele está caminhando na rua, Vou dar um exemplo clássico, o paciente está caminhando na rua e ele começa a sentir que ele tem essas flatulências que ele não consegue controlar. E aí, o que acontece? Ele começa a se preocupar, então, com esse problema, começa o sinal de alerta, E aí, ele começa a evolução, então, dessa perda de gases, vem para a perda que a gente chama perda líquida. Então, ele começa a perder aquele muco, Um muco na calcinha, no final do dia, que é o quê? Já não chega a ser um conteúdo de fezes, sólidas, mas já começa a ser um início, então, da perda fecal, a perda de fezes. E olha só, você falou em liberação de gases, caminhando a todo momento. A partir de que idade as pessoas devem se atentar a isso? Porque ela pode achar que é algo normal, algo que comeu, não está bem, alguma coisa. Como já se atentar a esses sinais? É muito importante ressaltar que que é incomum, que é anormal perder urina e perder fezes em todos os momentos da nossa vida, da infância até a fase adulta. Então, depende muito de cada paciente, mas geralmente as mulheres, elas têm os primeiros sintomas ali pela menopausa, que é bem no período ali dessa questão hormonal da mulher. 60 anos, menos? Menos, por 50, 45, 50 anos, ela vai começar a sentir os primeiros sinais, Veja bem, 45, super jovem. Isso. E importante também falar que não somente essas mulheres, mas as mulheres que já têm alguma lesão no assoalho pélvico, que já passou por algum procedimento cirúrgico, pacientes que tiveram alguma laceração no parto, nessa região ali, reto vaginal, que nós
temos uma parede que separa a vagina do reto e geralmente nesses casos em que a paciente tem a laceração, se rompe esse septo que tem ali ou se rompe alguma fibra muscular nessa região ali retal, então a paciente acaba tendo algum grau de incontinência, né, que começa geralmente pelos flatos. Aí você falou em mulheres e nos homens, Caroline? Dos homens, o que eu vejo muito no consultório, né, que é rotineiro, assim, para mim, são os pacientes que geralmente fazem algum tipo de procedimento cirúrgico, né, câncer de colo retal, paciente que passa por algum procedimento cirúrgico, então, que acaba tendo esses sintomas que eu falei anteriormente. Então, você falou de sintomas e tratamentos. Acho que a gente pode começar agora a falar sobre tratamentos, que a gente vai abordar também no segundo bloco. Os tratamentos, o paciente inicia com avaliação, né, avaliação pélvica. Então é feito toda uma anamnese, né, uma avaliação clínica desse paciente. O paciente traz os exames para o consultório. Geralmente o que eu peço é que, se ele tem a manometria anorretal, que é um exame extremamente importante, né, é um exame que ele mede a capacidade, a pressão, ele é um exame funcional ali do assoalho pélvico, né, da questão mais da parte do intestino baixa, né? Então, o que esse exame ele vai detectar? Ele vai detectar se esse paciente tem uma contração boa, se ele consegue relaxar bem na hora que ele evacua. Então, o exame funcional da evacuação e também da relação da contração e do relaxamento dos músculos ali retais. Quando o paciente tem algum grau de incontinência, a gente consegue visualizar nesses exames que ele não tem uma pressão adequada, né? Não tem um fechamento adequado do esfíncter no momento que ele deveria segurar então as fezes, né? Nós temos a ampola retal, que é uma porção final ali do intestino, que é onde o paciente geralmente tem a sensibilidade, né, de sentir, então ele sente o momento que ele tem fezes ali naquela região ali, mas o que acontece? Quando nós temos continência, quando nós temos um músculo, um esfíncter externo capaz de segurar então essas fezes, né, nós temos então essa capacidade, o paciente vai sentir, né, e aí ele vai conseguir contrair essa musculatura até o momento de ir no banheiro. Voltamos no próximo bloco para continuar esse papo tão importante com a doutora Caroline. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos
voltamos para este segundo bloco com a fisioterapeuta Caroline Guariente, que é amiga de vários amigos meus, né? Um beijo pro Bernardo, que mandou um beijo para ti agora. E a gente falando sobre uma questão super importante. A gente falou no início que tem a questão de tabu, porque até pra gente falar incontinência anal, a gente já pensa, nossa, é um termo difícil, ninguém fala. São tabus que precisam ser vencidos. Exatamente. Você falando sobre esses tabus, muitas vezes o paciente ele consulta o proctologista e ele não comenta sobre esse problema, né? Consulta o geriatra, o proctologista, enfim, né? Qualquer especialidade, né? Enfim, mas ele não comenta. Geralmente o paciente vai comentar sobre esse problema quando o quadro se agravou. O quadro se agravou, exatamente. No final do primeiro bloco a gente começou a falar sobre os tratamentos, doutora. E aí? Isso. Então, geralmente o tratamento inicia com a avaliação, né? Os exames, como eu comentei anteriormente, e aí nós iniciamos o tratamento propriamente dito da fisioterapia, né? Então, eu sempre comento com os pacientes, oriento na primeira sessão, né? Se é um paciente já mais idoso, peço sempre que venha um familiar, né? Junto na avaliação, para que ele também siga esses exercícios em casa, siga essas modificações do estilo de vida, né? Porque são vários exercícios, várias modificações que ele vai ter que estar fazendo em casa também, né? Eu sempre digo que 50% é no consultório e 50% é em casa. Então, o tratamento consiste em fortalecimento, então, da musculatura ali, ano retal, da musculatura pélvica, os exercícios de propriocepção e sensibilidade, então, dessa região, né? Então, é preciso não somente que ele saiba contrair, mas também que ele sinta, né, o momento que ele está com o intestino já com o intestino mais cheio, que consiga dar tempo dele ir até o banheiro, né? E as evoluções, então, dos protetores também, que eu trabalho bastante. Então, esse paciente geralmente vem com o uso de fraldas, né? Então, a intenção é que ele saia do consultório sem nenhum tipo de proteção ou com uma proteção menor, né? Que ele consiga fazer alguma atividade física, então, com essa proteção, né? Que às vezes a proteção é mais para questão de segurança, não é nem para perda, né? Mas ele acaba saindo com algum tipo de proteção para evitar, né, algum problema. Além das fraldas que a gente vê no mercado, quais são os outros protetores que a senhora fala? Então, nós temos alguns protetores. Eu costumo orientar que o paciente, então, use aquelas fraldas que são de vestir, que são umas fraldas mais funcionais, vamos dizer assim, né? Que não são muito grandes, que não aparecem na roupa, então ele não vai se constranger tanto. E aí, depois, a evolução da fralda, geralmente a gente usa um protetor, que é um protetor maior, como se fosse um absorvente, né? Aqueles absorventes noturnos, que é um absorvente que é para incontinência urinária, que também serve para incontinência fecal. O importante também falar que esses tipos de absorventes, então, eles absorvem uma quantidade menor, né, de conteúdo, né, tanto urinário quanto fecal. Então, o paciente precisa já estar numa evolução, né, do tratamento para ele poder se sentir seguro de usar, né, daqui a pouco para não passar na roupa, né. Então, essas são as evoluções de protetores. Nós falamos sobre pessoas que têm cirurgia ou já estão com casos de incontinência anal já agravados. Mas e como prevenir? Então, é importante que o paciente perceba, né, desde cedo já, que ele tem algum problema nessa região, né? Porque o que acontece? Às vezes tem um paciente que lá por 30, 40 anos de idade já começa com algum processo de hemorroidas naquela região, né? Então já tem que fazer algum procedimento cirúrgico, ou daqui a pouco é um procedimento ambulatorial, como uma ligadura elástica, que eles fazem um procedimentozinho leve ali naquela região, um procedimento pequeno, mas né? Já mexeu, né? Mas já mexeu na musculatura, né? Então é importante que os primeiros sinais, essas flatulências que o paciente não consegue daqui a pouco segurar, ele está em algum evento social, está caminhando na rua, como nós comentamos anteriormente, e ele já sente que essa musculatura não é capaz, então, de segurar, né? Tenho muitas pacientes que acabam
comentando, eu estou num jantar, né, comi alguma coisa diferente e aí eu percebo que não consigo segurar, né, os flatos, tem que correr pro banheiro e às vezes tem algum conteúdo já fecal na roupa, na calcinha ou na cueca, enfim, né? Então é importante já que esses primeiros sinais o paciente já procure um profissional, não deixe, né, se agravar. E desencadeiam outros problemas, por isso que vocês na Vital Profissional Center trabalham multidisciplinarmente, porque, veja, a pessoa fica envergonhada, começa a não querer mais sair de casa, né? Você como fisioterapeuta também trabalha isso, conversa com a psicóloga lá, fala com a geriatra, vocês têm esse grupo pensando para trabalhar todo o paciente. Exatamente, o trabalho multiprofissional, né, interdisciplinar, multiprofissional, ele é extremamente importante porque esse paciente, ele precisa fazer uma modificação do estilo de vida, uma modificação da dieta, né, então entra a nutricionista muitas vezes. Não pode ser isolado o tratamento. Exatamente, se é um problema que afeta o convívio social, né, então como que eu vou integrar esse paciente novamente, né, nas atividades, como é que ele vai se sentir seguro de sair novamente de casa. Então, um trabalho multidisciplinar ele é extremamente importante, né? A medicação também, em muitos casos, esse paciente ele precisa de alguns tipos de medicamentos para reter essas fezes, para deixar as fezes um pouquinho mais sólidas, para que ele sinta, para que ele melhore essa sensibilidade, né? Então, o trabalho nunca é sozinho, né? Sempre é com outros profissionais. O trabalho do proctologista também é extremamente importante, porque é no proctologista que o paciente, né, ele consulta então o proctologista, e o proctologista que encaminha para fisioterapia. Muitas vezes é esse profissional que está totalmente ligado com o fisioterapeuta pélvico. No terceiro bloco vem dicas, fique aí. escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Que programa, hein, gente? Hoje a gente está falando sobre incontinência anal, como prevenir, tratamentos e muito mais aqui com a fisioterapeuta Caroline Guariente. Mas eu vou agradecer aos nossos patrocínios, que é por eles também que a gente está aqui. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Vital Profissional Center, Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho, My Laser, Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Caroline, então a gente estava falando sobre os tratamentos e aqui nos bastidores a gente falou também, foi uma pergunta minha, agravou o caso, existe como reverter? Existe dicas para a gente dar? Como é que é o envolvimento da família? Vou abrir essa pauta para ti mais geral. Como é que é o envolvimento da família? Porque às vezes o idoso, a gente está tratando de idoso, mas pode acontecer com gente mais nova. Isso.
Tem casos em que o paciente sofreu algum trauma naquela região do assoalho pélvico, né? Alguma laceração do assoalho pélvico. Então, né, é muito importante que o casal, no caso de laceração do assoalho, né, pós-parto, que o marido esteja, né, engajado no tratamento, né, que essa paciente ela vai ter alguns problemas, né, a resolver, né, pela frente, né, que precisa ter todo esse acompanhamento multidisciplinar, mas também que tenha todo esse apoio familiar, né, independente da idade, né, porque é um problema que agrava vários cunhos, né, sociais, assim, não é só a questão de saúde, né, mas é a questão social mesmo do paciente, uma pessoa, né, que a vida inteira foi independente, aí de repente agrava o caso, não conta, não vai no médico, já pensou? Isso deve tratar, infelizmente, diariamente. Isso, e também esse paciente, ele desenvolve infecção urinária, é muito importante, né, comentar sobre isso, porque o paciente que perde fezes, ele tem um acúmulo de bactérias ali, uma proliferação de bactérias naquela região, né? Uma coisa leva a outra. Isso, então essas bactérias, elas migram ali para a região do trato urinário, então o paciente que tem muita infecção urinária, de repetição, né? Então, são vários problemas, né, que vão desencadeando, o paciente que tem coceira naquela região, assaduras, né? Então, o paciente que vem na avaliação, a gente avalia aquela região ali, ano retal, né? As regiões adjacentes ali ao ânus, ele tem muita assadura. Então, precisa ter um tratamento concomitante, né? Com o proctologista, né? Como eu comentei antes, né? Para daqui a pouco receitar alguma medicação, alguma pomada, né? Porque para a gente iniciar o tratamento ali, precisa a pele estar bem cicatrizada também, né? Importante a gente lembrar, então, que existe tratamento e há como reverter? Isso, nos casos, então, Lívia, que não tem reversão, né, por exemplo, quais os casos que não tem reversão, né, o paciente que fez 6 meses de tratamento, fez terapia medicamentosa, nutricional, modificou a qualidade, né, modificou todos os hábitos de vida, né, ele não conseguiu melhorar essas perdas, então ele acaba procurando, né, outros tipos de tratamento. Hoje nós temos o neuromodulador sacral, né, que a gente chama de marca-passo intestinal. Esse marca-passo, ele vai dar, então, funcionalidade de volta para aquele nervo ali, um nervo pélvico, nervo da região sacral, né, que vai fazer, então, melhorar essas perdas fecais. Então, ele é feito em bloco cirúrgico, o fisioterapeuta, ele acompanha esse tratamento, esse procedimento, né, e ele vai acompanhar esse paciente depois ao longo, né, mais ou menos por volta de 1 ano, ele vai fazer todo esse acompanhamento. O fisioterapeuta, então, faz algumas anotações, nós fizemos alguns testes com o paciente, anotamos, então, toda essa questão das perdas, se ele teve essa diminuição dessas perdas, e elas têm que ser maior que 50%, então, para esse tratamento ser significativo. Mas nós já temos alguns pacientes em Passo Fundo que colocaram, então, o neuromodulador sacral e que tiveram um ótimo benefício, né? Melhoraram muito essa questão das perdas, né? E melhorou muito a qualidade de vida. Esse neuromodulador é colocado no paciente e ele tem que ter manutenção, ele vai usar o resto da vida, ele é retirado? Isso, então o neuromodulador sacral, ele é colocado, geralmente ele tem uma meia-vida assim, uns 5 anos, 5 a 10 anos, conforme esse paciente receba manutenção, né, mas ele tem a troca da bateria, né, que é feita em bloco cirúrgico também. Mas assim, é utilizado então até o final da vida do paciente. E é importante ressaltar que não é somente em pacientes idosos, né, pacientes jovens também são beneficiados com esse tipo de tratamento. E o neuromodulador, vocês fazem um controle, vocês têm, como é que eu vou dizer, um extrato, porque é um mecanismo.
Isso. Vocês conseguem medir como ele está trabalhando? Isso, exatamente. Nós temos um técnico, então, né, que ele vem a Passo Fundo uma vez por mês, cada 2, 3 meses, enfim, conforme a demanda de pacientes, né? E aí a gente faz uma calibragem, então, né, desse aparelho, né? E o fisioterapeuta acompanha, então, todas essas evoluções, né? Se está tudo certo, se o aparelho está funcionando, né, direitinho. Então, é orientado que esse paciente, né, não faça alguns exercícios mais de contato, né, como correr, pular, enfim, né, porque daqui a pouco pode deslocar, mas a vida do paciente ela é normal depois do uso do neuromodulador, mas ele precisa ter algumas orientações, essas orientações então são passadas, né, e o fisioterapeuta sempre fica em contato então com o paciente. O neuromodulador faz com que volte a ter o movimento necessário? O neuromodulador faz com que o nervo funcione, né? Quando o paciente tem uma lesão nervosa em que a gente trabalha, então, a musculatura e que o nervo não responde, né? Porque a gente precisa da inervação naquela região, então a gente tem, então, esse nervo funcionante novamente. E também esse paciente ele precisa continuar os exercícios, ele precisa continuar a fisioterapia, né? Não é porque ele colocou o neuromodulador que ele agora não precisa mais realizar nenhum tipo de exercício. Não, ele precisa, né, dar funcionalidade ao assoalho pélvico, né? Precisa, né? Então é um trabalho concomitante, então, né, do médico, do fisioterapeuta, então do técnico também, do neuromodulador, né, para que esse aparelho funcione corretamente. Recebemos hoje a fisioterapeuta Caroline Guariente. Sigam ela nas redes, na Clínica Vital Profissional Center, e com certeza ela vai trazer mais dados e mais informações na próxima entrevista, com certeza que a gente vai se encontrar de novo. Um abraço para vocês e até a próxima semana com o seu programa Saúde.